Olá, leitores e leitoras do Diário do Grande ABC. Eu sou a Marcela Munhoz e estou de volta aqui num lugar que eu me sinto em casa. Que saudades que eu estava de sentar aqui nessa poltroninha vermelha e conversar com muita gente interessante aqui da região, que vem para a região, que traz arte, que traz cultura, que traz conhecimento. E é muito bom poder compartilhar isso novamente com todos vocês. Sejam bem-vindos novamente ao Diálogo Diário, que é um programa que a gente faz de entrevistas, né? Então sempre eu vou trazer um convidado muito bacana que vai adicionar muito na sua vida. Hoje eu tenho uma pessoa aqui bem especial, eu vou apresentar vocês. Ele é o Luiz Amorim, aqui do meu lado, ator de São Paulo, e ele vem aqui pro ABC, para São Caetano, especificamente no domingo, com a peça O Vendedor de Sonhos. Tenho certeza que esse nome não é estranho para você. Não é, Luiz? Com certeza. Então eu vou deixar em segredo e quero muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço, né, Marcela, agradeço vocês aqui, leitores do Diário do Grande ABC, que é um jornal que eu acompanho há muitos anos, né, um jornal que, inclusive, além de toda a parte noticiária, ele é um jornal que valoriza, sempre valorizou muito a parte de cultura, né? Uhum. Então, eu sempre que fui ligado com, né, de fazer teatro e tudo, eu sou um leitor mesmo do Diário do Grande ABC. A gente tem uma cena bem forte aqui de música, de teatro, né? Muita gente fez histórias nos teatros aqui da região. Com certeza, um jornal de uma importância muito grande. E então agora, é um prazer estar aqui com vocês. Eles estão fazendo história aqui, completando a história do teatro na região, com essa peça, O Vendedor de Sonhos. No comecinho eu falei que provavelmente já deve ter ouvido esse nome, se você acompanha a literatura. É uma adaptação do Augusto Cury, de um dos livros, acho que é até o mais vendido desse autor, best-seller, né? Do Augusto Cury, que é um autor muito, muito conhecido, né? Isso. E O Vendedor de Sonhos é o maior, é o best-seller maior dele, que já foi traduzido para mais de 60 línguas. Imagina. 60 países de línguas diferentes. Então, um grande sucesso, né? Uma responsabilidade muito grande levar esse texto do Augusto Cury, transformar ele numa outra linguagem, né, que é o teatro. Ele já foi feito para o cinema. Faz um Jaime Bom Jardim, né, foi o diretor. Com o Dan Stuber e tal, foi um filme muito bacana. E aí agora, desde o ano passado, então a gente está trazendo para o teatro essa história. É uma história muito bonita, muito emocionante. Quem já leu conhece bem, né, o Augusto Cury e o pensamento dele, a filosofia dele, a visão de mundo dele, que é muito bacana. E quem não leu tem essa oportunidade de entrar em contato, né, com a obra do Augusto Cury, que é bem bacana. Olha, é uma história, gente, de arrepiar. Eu garanto para vocês. Vai fazer você pensar sobre um monte de temas e é uma coisa muito atemporal. A gente vai falar um pouco sobre isso. São temas que, né, vão passando os anos, eles vão ficando... Parece que está acontecendo agora, assim. Então, é bem assim, você vai se identificar em algum momento dessa peça, tenho certeza. Olha, só para complementar aqui as informações, então, ele foi traduzido para mais de 60 idiomas, como ele disse. O Augusto Cury, ele é médico, psiquiatra e escritor. Então, ele traz essa coisa da psiquiatria, da medicina, para os textos dele, para os livros dele, né? Então, não é apenas uma história. É uma história toda amarrada, com emoções, com estudos, com comportamento humano mesmo. E ele vendeu esse livro, nada mais do que 35 milhões de livros em 70 países. Então, é uma história realmente incrível. É fascinante, né? Por isso que ela realmente atinge tanta gente, porque é uma história muito, muito bonita e, como você disse, é muito humana mesmo. Então é legal que nesses tempos, né, tão conturbados que a gente vive, com tanto estresse, com tantas doenças ligadas à cabeça, né, e esse pensamento acelerado que a gente vive, então é bom, é muito interessante, é uma proposta de você parar um pouco para refletir, porque a peça propõe isso, né? Essa reflexão, essa volta para dentro de si mesmo, né? Para você se conhecer melhor, para você se pensar um pouco melhor sobre seus instintos, suas emoções, você controlar, gerir as suas emoções. E a peça propõe essa reflexão, o que é bem legal. As pessoas, de fato, saem bastante mexidas, né, do espetáculo. É um espetáculo que ele é emocionante, mas ele também é divertido, tem muita coisa, muitas situações engraçadas que a gente, no dia a dia, a gente encontra. Então a peça tem os seus momentos cômicos, né, momentos divertidos, tem esses momentos emocionantes e principalmente seus momentos de reflexão.
que é isso que é a proposta do Augusto Cury, quando escreveu o livro, e a proposta nossa é justamente levar o conteúdo deste livro, que é bem interessante, para o teatro. E o teatro sendo uma arte viva, né? É mais legal ainda, fica mais forte, porque é ali, né, no olho no olho, no tete a tete, o teatro é muito presente, né? Então acho que estas emoções do livro, elas acabam se tornando mais fortes do teatro, pela própria linguagem do teatro, né? Sim, olha, o Luiz é um ator, já fez bastante coisa. Ele, além de ator, ele é diretor, já participou de TV, cinema, várias peças de teatro. Então, ele foi escolhido simplesmente para ser o mestre, que é um dos principais protagonistas da peça, né? Então, assim, Exato. eu vou começar dizendo, para não dar spoiler, que a Uhum. história começa com uma tentativa de suicídio. E aí, Luiz? O que Pois você é. pode dizer a partir desta frase? Você vê, né? Porque hoje, a gente, hoje em dia, é impressionante como aumentou o número de suicídios. E no Brasil, que era um país que não tinha, você vê, era um fato, né? Uma situação um pouco mais comum, se a gente pode se dizer, né? Que suicídio é comum. Mas acontecia muito nos países mais frios, os países mais impessoais, né? Sei lá, naqueles países nórdicos, onde as pessoas não têm um relacionamento, No as pessoas ficam Oriente muito... também, né? Então, aí, de repente, aqui o número de suicídios aumentou de uma forma alarmante. É assustador isso, né? Por que que a pessoa resolve colocar um ponto final na vida? Então, é a partir deste ponto final que uma pessoa, né, um cara, um empresário, que é o Júlio César, o personagem, que ele resolve colocar um ponto final na sua existência. E o que que esse mestre, que é o vendedor de sonhos, o que que ele oferece? Ele oferece uma vírgula. Em vez de ponto final, uma vírgula. Para quê? Por que não continuar, né? Para que possa continuar escrevendo sua história, né? Os capítulos da sua vida e tal. E a peça começa com isso. Então, a partir daí é que vão acontecer várias situações que vão levar à reflexão deste homem que recuperou a sua vida, deste mestre que é um morador de rua, que tem um passado desconhecido, ninguém sabe exatamente as origens dele, de onde que ele veio. Então é interessante a história por conta disso. Ele vai te levando para uns caminhos impensados, para umas situações também e que você se identifica. As pessoas sempre acabam se identificando, sabe? Isso que é legal. E o legal também dessa história é que o Cury, ele participou diretamente, né? Ele, inclusive, foi um dos que adaptou o texto Sim, ao lado da total. Cristiane Natali e da Érica Barbin. Exato. Então, o autor está completamente inserido, né? Tem o aval dele para tudo. E eu queria saber, Luiz, como você entrou em contato pela primeira vez com essa história? Foi por causa da peça ou foi antes? Não, eu já conhecia, sim, o Augusto Cury, né, de ter lido coisas dele, de ter visto vídeos, entrevistas. É um cara de uma importância muito grande, então eu já conhecia bastante, sim. Mas a partir do momento do convite que eu recebi da Cristiane Natali e do Luciano Cardoso, que é o produtor, que é do Rio Grande do Sul, o Luciano, ele é produtor lá em Porto Alegre e a Cristiane é diretora aqui em São Paulo, tal, e aí eles se conheciam e o Luciano tinha contato com o Augusto Cury e tinha essa vontade de transformar esse livro em teatro. E aí, como eles já faziam isso, tal, aí eles resolveram então montar. E com isso a Cris, então, a Cristiane, né, fez essa adaptação, trouxe para gente, para o elenco, e a partir daí eu mergulhei de uma maneira muito intensa, sabe, na obra do Augusto Cury. Mergulhei com tudo, porque é um mundo fascinante. Como a cabeça da gente é um mundo É, fascinante, que a né? gente só conhece um A gente só pedacinho, conhece um né? pedacinho, mas é um universo, é uma coisa muito rica, muito cheia de coisas que a gente não conhece. Então, essa proposta de você tentar se conhecer um pouco mais foi uma coisa que me instigou a realmente procurar me aprofundar mais na obra do Augusto Cury. E ele, então nós todos tivemos neste processo de criação, de adaptação, nós todos contribuímos para que a peça tomasse o corpo que ela tem hoje. E isso tudo com a participação do Augusto Cury. A participação direta dele, sabe? De ver, de acompanhar, de falar, o texto assim, o texto assim, assistir, foi assistir, se emociona cada vez que assiste. É fantástico, Que né? legal. Muito legal. E ele é um cara realmente muito inteligente, tem uma visão, uma visão de mundo muito, muito bacana, né? Por isso que faz tanto sucesso. E a relação com o seu personagem, o mestre?
Como você disse, é uma pessoa, um morador de rua, muitas vezes invisível para a sociedade, né? Claro. Então, como que te modificou esse personagem depois que você começou a fazê-lo? Como pessoa mesmo, como cidadão? Olha, eu acho que tudo que a gente faz, né, quando a gente faz com verdade, quando a gente faz com sentimento, com amor, mesmo quando a gente mergulha naquilo que a gente quer atingir, eu acho que de alguma maneira modifica. Mas eu acho que esse trabalho, especialmente, ele traz muita coisa para o nosso dia a dia, sabe? Então, para o meu dia a dia, não só como artista, mas como pessoa mesmo, né? Como cidadão, como você diz. E tudo aquilo que ele propõe, todo aquele pensamento, ele fala muito das relações entre as pessoas, fala muito dos valores, sabe? Daquilo que você valoriza, daquilo que é importante na sua vida, do conhecimento, da aceitação, né, do diálogo, das relações interpessoais. Então, tudo isso, quando você lê aquilo, quando você faz, quando você vê a peça comovendo as pessoas, sabe? Você vê o público, ele está falando aquilo que você sabe que tem que falar, você decorou, tem o texto, tudo, apesar de que a gente faz com verdade, mas você vê como aquilo atinge as pessoas. E isso, além de tudo, além da própria obra, né, do Augusto Cury, essa relação com o público que a gente tem, ela também te transforma, né? Também enriquece. Eu acho que isso é um processo de enriquecimento humano. Eu acho que seria isso, sabe? Sim. A gente, enfim, a vida sempre, né? Que você vai vivendo, você vai aprendendo mais e tudo, e acho que nesse processo mais ainda, te facilita mais ainda. Né? Legal. E a relação com os outros atores? É o Matheus Carriere que faz o Júlio Matheus César, Carriere, né? Como que o foi Marcos esse entrosamento de vocês todos? Foi muito legal. Desde o início, são 8 atores e um técnico, né? E fora o produtor, a diretora e tudo. E desde o início nós tivemos uma relação muito, muito bacana, assim, uma integração muito legal, tem uma energia muito legal. O que eu acho que também, por isso, o espetáculo ele encanta. Porque quando você está assistindo uma história, né, com os atores ali fazendo. Se esses atores têm uma coisa, uma energia, como a gente tem, sabe, uma energia, uma química, né, como a gente diz, né, uma química bacana, eu acho que isso passa para a plateia. A plateia recebe essa energia boa, sabe? E a gente faz com uma energia muito bacana. A gente se curte, a gente se admira, a gente se abraça, a gente se apoia, sabe, um no outro. Então é um elenco. É uma delícia, é um espetáculo que eu amo fazer, adoro o elenco todo, as pessoas que estão com a gente, que estão assim de coração, né? Vai fazer um ano, né? Então vocês se tornam uma família mesmo, Exatamente, porque viaja junto, tá sempre junto. Um ano vai fazer, pelo Brasil inteiro, né? Que a gente tem viajado, e aí é isso, você chega num lugar, você vai ficar no mesmo hotel, você vai almoçar, você vai jantar, você vai trabalhar, então você fica direto ali, né? Acaba tendo que ser uma família. Então, quando tem essa boa energia, fica muito mais fácil, muito mais gostoso, mais prazeroso e o público sente isso. E você disse dessa reação do público que já faz um ano, né? Depois do espetáculo, em algum momento, o público quer falar com vocês, quer compartilhar as experiências, enfim, o que você pode dar de exemplo que alguém chegou e falou para você? Muitos exemplos, sabe, Marcela? Mas assim, o que é, por exemplo, a gente esteve em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, a gente já foi 3 vezes para o Rio Grande do Sul. Olha. E vamos agora, em final de agosto, mais uma vez, várias cidades pelo Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma cidade que eu até me emociono quando eu lembro, né? É uma cidade que passou uma tragédia, né? Com aquela coisa da boate, tudo, né? Então, é uma cidade que sofreu muito isso. E aí você vai fazer lá um espetáculo e, enfim, o espetáculo ele diz as coisas por si mesmo. E aí a gente, no final, nem foi o melhor teatro, porque lá não tinha uma casa de espetáculos, sabe, com uma boa estrutura. Então foi um tipo de um resort, assim, sabe? Mas lotou e as pessoas, sabe, não tinha muito equipamento de luz, de som e tudo, mas a gente fez o espetáculo muito, né, com muita energia e tudo. E aí quando terminou, você fala, bom, nem sei se foi tão bom, se não foi, né? Mas as pessoas aplaudiram e aí a gente falou, olha, foi agradecendo, olha, obrigado pela presença de vocês e tudo. A gente sempre agradece muito o público, porque o teatro depende
totalmente do público, né? Quando a gente foi agradecer, uma senhora levantou e falou, não, nós é que temos que agradecer, porque os pais hoje em dia estão deixando seus filhos irem por caminhos que não acompanham a vida dos seus filhos, os filhos ficam abandonados, o que nós estamos fazendo com os nossos jovens, com as nossas crianças? Então você vê pessoas que passaram por um trauma tão grande e de repente encontrar no teatro um alento, né, uma coisa que te faz bem para a vida. Assim, eles vieram agradecer a gente, para a gente ter ido lá, sabe? Então foi tão legal, eu senti que é uma importância tão grande. E muitas vezes, às vezes a gente termina o espetáculo, a gente vai ficar ali com o público, né? Para a pessoa que tirar fotografia e tal, e as pessoas vêm com carinho, com uma coisa, falam, obrigado, sabe? Foi tão importante para a minha vida. Por favor, me dá um abraço, sabe? Por favor, quero tirar uma foto aqui com você, o mestre, o vendedor, os outros personagens todos. E falando isso, sabe? Modificou a minha vida. Olha o que você disse. Eu preciso trazer minha esposa para assistir essa peça. Eu preciso trazer o meu cunhado, eu preciso trazer meu amigo, sabe? As pessoas querem compartilhar. É quase uma experiência assim, meio de catarse mesmo, né? Das pessoas, quase terapêutico, assim, né? E embora o espetáculo é um espetáculo de teatro artístico, não é uma coisa de, é um espetáculo de, sei lá, de motivacional, de autoajuda, não sei o quê. Não é um espetáculo de teatro. Com história, começo, meio e fim. Começo, meio e fim, com artistas, com atores. É um belo trabalho de teatro, mas ele tem essa função de tocar dentro né, das pessoas de alguma forma, assim, comovente mesmo, né? Olha, gente, que vontade de assistir, hein? Eu já assisti ao filme, já li o livro e agora só falta a peça. Nossa! Eu recomendo muito que você vá, porque toda vez, quando ele tava contando, que eu tava lembrando da história, alguns trechos que realmente emocionam, que te fazem pensar na vida, no seu dia a dia, como você lida com as pessoas, como você lida com essas pessoas invisíveis e como você lida também com a sua família, né? Tem muito isso, e principalmente com você mesmo. Exatamente. Em que fase da vida você tá? Você tá bem com você? Eu acho que é uma reflexão aí muito bacana. Nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer muito a sua presença, Luiz. É uma honra, viu, gente? Eu que agradeço. Por favor, vamos prestigiar. Teatro é muito importante, arte é muito importante, tá? Então, no domingo, a gente vai passar o serviço daqui a pouco aqui embaixo. Domingo, às 8 horas da noite. Tem ingresso solidário, tem desconto, né? Tem umas facilidades. Então, meia só entrada, acompanhar, meia entrada. Teatro Paulo Machado, que é um teatro lindo, Isso. patrimônio aqui de São Caetano. Isso E mesmo. só uma coisinha de Claro. falar, né, do elenco, né, desse Sim. nosso elenco que a gente fala tanto, que é uma Veio química bem representando, boa. viu, gente? Vim Pessoal todo. Vim representando todos, que é o Matheus Carriere, o Marcos Veríssimos, o Adriano Merlini, a Anisha Zévalos, Fernanda Mariano, Maurício Colantoni e o Guilherme Carrasco, que, por sinal, é um ator aqui de São Caetano. Olha lá. Né? Tem o gancho regional que a gente chama. Exatamente. Então, eu acho que é muito legal. O Guilherme está muito feliz de estar fazendo em casa, né? Então, e a gente também, a gente sempre se abraça muito nesse sentido de se acalorar. Então, é um prazer imenso a gente estar aqui. A gente conta muito com vocês lá. É isso aí, gente. Luiz, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao Diário. Muito E obrigado. você fica de olho, a gente tá com várias notificações da GBC TV, várias novidades aí que estão chegando, fica de olho, fica esperto, continue acompanhando o nosso jornal impresso, as nossas redes sociais e o site www.dgbc.com.br. Se tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, por favor, entre em contato com a gente está super aberto a sugestões, certo? Obrigada por acompanhar a entrevista e até a próxima.